Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você faz para receber 15 mil reais todos os meses dos teus fundos imobiliários só em dividendos. E mais do que isso, quais são os fundos imobiliários que tu vai selecionar para colocar na tua carteira e quanto você precisa ter acumulado para receber esse valor de 15 mil reais todos os meses. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal Seu Dividendo, que eu tô aqui toda semana para te ajudar a investir cada vez melhor. Bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e no vídeo de hoje a gente vai falar o que é que você tem que fazer para ter uma renda de 15 mil com dividendos de fundos imobiliários. Só que eu sei que muita gente vai perguntar, pô Felipe, mas não é muito arriscado investir todo o dinheiro em fundos imobiliários? E sim, é arriscado sim. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente só falando sobre isso, eu vou deixar aqui no final desse para você conferir também. Mas por que é que eu vou focar somente em fundos imobiliários nesse vídeo? É por conta de histórias como a do Gilberto, um senhor de 65 anos que eu conheci pessoalmente, só que eu tô colocando outro nome aqui, lá da minha cidade natal, chamada Caruaru, no interior do Pernambuco. Seu Gilberto é um cara que cresceu muito financeiramente na vida. O que ele fez foi pegar boa parte do que ele ia ganhando e começou a construir prédios lá na cidade de Caruaru. Até que hoje, no auge dos seus 65 anos mais ou menos, ele tem cerca de 3 prédios, todos com apartamentos para alugar. Inclusive eu já visitei vários apartamentos do seu Gilberto, conheci, vi aluguel, vi tudo. E aí na minha curiosidade eu comecei a fazer contas sem perguntar para ele, para entender quanto é que seu Gilberto tirava por mês mais ou menos só de aluguel. Porque afinal de contas, agora essa é a principal atuação do seu Gilberto. Uma vez que ele mesmo organiza quem é que está alugando, quem é que vai sair, ele apresenta os apartamentos, ou seja, aquilo ali é uma renda ativa mesmo para o seu Gilberto. E aí, bom, hoje ele tem 3 prédios com 4 andares cada um. É o limite para não precisar de elevador, seu Gilberto foi esperto nessa. E por cada um dos andares eram 3 apartamentos, ou seja, 12 apartamentos por cada um dos prédios do seu Gilberto. Isso dá um total de 36 apartamentos, considerando os 3 prédios, lembrando que são todos no mesmo bairro. Me lembro que quando eu visitei os apartamentos, o aluguel médio era em torno de 800 reais. Que nem tudo vai pro bolso do seu Gilberto, porque nisso já estava incluso água e condomínio, inclusive. Mas vamos pegar os 800 reais e vamos pensar, se todos os apartamentos estivessem locados ao mesmo tempo, os 36, a renda mensal só de aluguel do seu Gilberto ia ficar em 28.800 reais. Só que daqui a gente precisa lembrar que ele ainda vai pagar imposto de renda na última faixa da tabela. Como mostra aqui nessa tabela, quem ganha acima de 4.664 reais precisa pagar 27,5% de imposto. Ou seja, se a gente aplica essa alíquota aqui, para o caso do seu Gilberto, a gente vê que líquido, na verdade, ele vai ter 20.880 reais. E com esse resultado líquido, a gente consegue estimar o valor de todos os prédios ao mesmo tempo do senhor Gilberto. E a gente faz isso usando a média de aluguel mensal que os imóveis residenciais aqui do Brasil estimam. Como mostra essa pesquisa aqui, o aluguel de imóvel físico é em torno de 0,4% do valor do imóvel ao mês. Ou seja, se a gente divide essa renda de 20.880 por 0,004, a gente vê que o valor total estimado dos imóveis é de mais ou menos 5.200.000 reais. E na prática, o que acontecia é que seu Gilberto sempre estava com 1 ou 2 apartamentos para alugar em cada prédio. Eu vi isso na prática também. Ou seja, o aluguel líquido mesmo que ele recebia era de em torno de 16, 15 mil reais, que é algo muito próximo ao que a gente fala nesse vídeo. Lembrando que não tem taxa de corretagem porque ele fazia tudo sozinho e ainda tinham 2 funcionários para fazer a limpeza do prédio. Ou seja, tem um monte de coisa aqui na conta que eu nem estou considerando. E foi pensando em casos como o do seu Gilberto, que tem vários pelo Brasil, que eu fiz o vídeo de hoje. Quanto será que alguém precisaria ter investido em fundos imobiliários para gerar uma renda de mais ou menos 15 mil reais? Será que é perto dos 5 milhões, como o seu Gilberto tem? Além disso, ele corre muito risco por ter todos os imóveis num bairro de uma cidade só. Você conhece algum caso como o do seu Gilberto? Me conta aqui nos comentários. Beleza, dito isso, vamos olhar para os fundos imobiliários agora, mas fica a próxima pergunta. Qual fundo imobiliário eu vou escolher, Felipe? Afinal de contas, são centenas espalhados pelo mercado. E quando você vai pesquisar sobre isso, tudo que você vê são códigos estranhos e cada um significa um dos 433 fundos de investimento imobiliário disponíveis na Bolsa do Brasil. Beleza, vamos pensar em outra forma. A gente pode olhar para os fundos imobiliários que tem mais cotistas, ou seja, tem mais gente investindo no Brasil inteiro. O primeiro deles é o MXRF11, que só de dividendos pagou mais de 12% nos últimos 12 meses. Isso aqui já isento de imposto de renda. O segundo fundo mais investido do Brasil é o HGLG11, fundo de galpões logísticos, que pagou ali quase 10% de dividendos nos últimos 12 meses. E aí, beleza, olhamos os fundos que tem mais investidores aqui, mas entra outro problema. Do mesmo jeito que é muito perigoso concentrar todos os seus imóveis em um bairro
só, é perigoso também concentrar todo o seu dinheiro em um fundo imobiliário apenas. Principalmente porque é muito comum ver o valor dos fundos imobiliários cair fortemente também. Se a gente olha para o IFIX aqui, que é o Índice de Fundos Imobiliários do Brasil, eu não vou nem considerar a pandemia, que foi um evento à parte, mas tiveram momentos de 2021 aqui que os fundos imobiliários chegaram a cair mais de 10% em coisa de meses, assim. Além disso, tiveram fundos que caíram muito mais, como o caso do próprio HCTR11, que chegou a cair mais de 50% num período de 6 meses. E veja, só porque o fundo caiu, não quer dizer que ele seja um fundo ruim, muito pelo contrário, muitas vezes pode ser uma oportunidade para você. Mas o fato é que no momento em que o fundo cai muito, como o HCTR, você vai querer estar diversificado com seu dinheiro em vários fundos imobiliários. E foi por isso que, junto com o time de gestão do Clube do Valor, a gente criou a estratégia S-Rank, que investe em 15 fundos imobiliários diferentes no mercado. Na prática, o que a gente faz é ter critérios muito claros para selecionar esses 15 e saber exatamente a hora de comprar e de vender um fundo imobiliário. Por exemplo, a gente não investe em nenhum fundo imobiliário que tenha menos de 12 meses de bolsa de valores, muito menos em fundos imobiliários de setores mais arriscados, como os de desenvolvimento, por exemplo, que é o caso do fundo Tordesilhas, TORD11, que pagou quase 17% de dividendos nos últimos 12 meses, um fundo que ficou muito famoso no mercado pelo alto dividendo e que chegou a cair mais de 57% nos últimos 12 meses. Esse fundo nem é olhado pela estratégia porque ele é de um setor muito específico, onde os imóveis ainda estão em construção e carrega muito mais risco, fazendo com que a gente não queira ele. Então, depois de tirar todos esses fundos que a gente não quer, a gente olha para os que a gente quer e procura o fundo que está, ao mesmo tempo, barato e pagando altos dividendos, como é o caso do KNCR11, que nega rendimentos imobiliários, que está atualmente na estratégia S-Rank, e a gente vê um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, o que mostra que ele está sendo vendido por menos do que ele realmente vale, e com um dividendo de mais de 14% isento de imposto de renda nos últimos 12 meses. Esse fundo valorizou mais de 11% aqui no último ano. Além disso, a mediana de dividendos que ele está pagando todos os meses é de 1,12%. Junto com o KNCR, existem outros 14 fundos imobiliários dentro da estratégia, garantindo uma diversificação para caso algum deles tenha algum problema, o dinheiro do investidor vai estar muito mais tranquilo. E investir dessa forma deu um ótimo resultado no passado, uma vez que a gente superou até o Ibovespa, inclusive o IFIX também. Se você quiser conhecer outros 7 fundos imobiliários que estão esse mês dentro da estratégia S-Rank, eu vou te deixar esse PDF que está rolando aqui na tela, te falando mais sobre a estratégia, te entregando os fundos. Tudo que você precisa fazer é descer um pouquinho a tela, clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. É tudo gratuito. Dito isso, vamos ver agora quanto precisa ter investido em fundos imobiliários para receber a renda de 15 mil reais que a gente falou. Para isso, vamos usar essa planilha de cálculo de independência financeira que a gente desenvolveu junto ao time do Clube do Valor. E a primeira pergunta que ele faz é: qual é a sua renda mensal desejada? Bom, a gente já sabe que a gente quer os 15 mil reais aqui desde o começo do vídeo. E aí a próxima pergunta: qual é a taxa anual de retorno acima da inflação? E aqui a gente precisa ser muito sagaz, porque eu já vi muita gente pegar somente a taxa Selic atual, que está em 13,75%, e jogar aqui para fazer conta. Mas você não pode fazer isso porque você precisa considerar a inflação nesse contexto. E em média, no passado, a Selic fica 1,5% acima da inflação quando a gente desconta imposto de renda. Então, o cara que investe 100% em Tesouro Selic, por exemplo, ele vai ter um retorno de acima da inflação de mais ou menos 1,5%. Fazendo com que ele precisasse de aproximadamente 12 milhões de reais para gerar a renda de 15 mil por mês. Veja, isso aqui é mais do dobro do que o caso do seu Gilberto, que tem tudo em prédio lá. Então a gente pode dizer que o seu Gilberto investe muito melhor do que uma pessoa que está 100% em Tesouro Selic para viver daquele dinheiro. Agora, uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários, a gente pode pensar em algo como 7% acima da inflação ali todos os anos. Nesse cenário, o patrimônio necessário para gerar a mesma renda de 15 mil reais cai para 2.652.000 reais. E com estratégia ainda mais clara de fundos imobiliários, a gente poderia pensar em algo como 8% acima da inflação, que aí sim seriam necessários mais ou menos 2.300.000 reais, já desconsiderando a inflação, para você gerar essa renda de 15 mil todos os meses. E aí você pode estar perguntando: pô, Felipe, mas é muito dinheiro, como é que eu vou chegar lá? E sim, é muito dinheiro, você vai chegar lá com parcelas de investimentos todos os meses. É isso que mostra a segunda etapa aqui da planilha, onde em um exemplo hipotético, uma pessoa que tem hoje 250 mil reais em investimentos e pretende fazer um aporte de 2 mil reais mensais, com a mesma taxa de retorno de 8% ao ano, todo reinvestido no patrimônio para fazer ele crescer, demoraria cerca de 20 anos para atingir esse patrimônio aqui. Ou seja, muito menos tempo do que o seu Gilberto demorou, por exemplo, para chegar nos 3 prédios que ele tem hoje. Além disso, se o seu Gilberto investisse de forma eficiente, com a metade do patrimônio que ele tem em imóveis hoje, ele geraria mais ou menos a mesma renda. E é por isso que, se você conhece alguém que vive de aluguel de imóveis, assim como o seu Gilberto, faz o seguinte: pega esse vídeo aqui, compartilha com ele lá no WhatsApp, no Instagram, em qualquer lugar que você conhecer. E se alguma das informações desse vídeo fez sentido para você hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo e tá te esperando no próximo conteúdo.